Boa tarde, pessoal. Como estamos? Para quem lembra de mim, sou o Fred do Tudo Mastigado e nós estamos de volta para mais uma semana de aulas com a melhor equipe online ao vivo que vocês poderiam encontrar na rede, legal? A grande diferença do projeto, como vocês sabem, é que além de nós termos uma abrangência, um aprofundamento sobre o material do Enem, as questões e as formas com que nós montamos a questão, a metodologia aplicada por nós é que faz com que vocês atinjam um potencial dentro do estudo que muitas vezes outras metodologias deixam escapar algum tipo de percepção sobre isso. Qual é a nossa proposta? Aqui do lado vocês vão ver que tem o nosso material. Então, adquirindo nosso material, vocês acompanham as questões com a gente e aí a gente vai pegando a resolução, a interpretação, o conhecimento, a forma com que a questão é montada, dentro daquilo que o Enem chama de habilidade e competência e aplica dentro daquilo que é a solução relacionada com a aplicabilidade da questão propriamente dita. Legal? Hoje, nós vamos finalizar, na verdade, o tema que nós começamos semana passada. Legal? O tema é Sistema e Economia Colonial. Nas duas outras aulas anteriores, na primeira aula, a gente falou de como houve a montagem do projeto colonial, como os portugueses, como primeira forma de construção europeia, se organizaram para sair da Europa e começar o processo colonial. Espero que vocês tenham conseguido perceber que a montagem do processo colonial no Brasil, ela não se inicia com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, mas sim dentro de um processo que é antecipado e acontece na própria montagem do Estado português, quando a gente viu que se monta a ideia de absolutismo e a ideia de mercantilismo. Nossa segunda aula sobre o tema, nós começamos a falar de como essas ideias que tinham sido pensadas na montagem colonial foram aplicadas para a economia. Por isso que o título da nossa aula é Sistema e Economia Colonial. Legal? Então a gente explicou o que seria esse sistema, o que seria essa economia e quais as práticas que os portugueses, os espanhóis, as formas de mercantilismo que existem, as diferenciações entre esse mercantilismo foram aplicados na América propriamente dita. Hoje, a gente vai falar de uma parte que eu necessariamente gosto muito de trabalhar em história, que é o impacto cultural. Qual foi o impacto cultural que existiu entre esses povos que se encontraram no território que nós hoje chamamos de América? Primeiro, existia um grupo que já estava nessas terras, que já tinha uma ligação com a produtividade, já tinha uma forma de vida e que quando eles encontram os portugueses, eles têm um espanto com todo tipo de aparato, vestuária, utensílios manuais, o que nós chamamos hoje de ornamentos físicos que eram visíveis aos indígenas, legal? E do outro lado, qual seria a visão que os portugueses tinham de empreendimento? Aí você vai falar, mas Fred, os portugueses já tinham essa visão de empreendimento? Senhores, fique muito claro para todos nós. Os portugueses, ao contrário do que a gente aprende normalmente no ensino fundamental, porque ali a gente está incentivando o início da aprendizagem de vocês, os portugueses, no ensino médio, fica claro para a gente que a intenção deles era tomar posse do território brasileiro. Por quê? Porque eles estão numa corrida comercial muito forte com a Espanha, com os itálicos, que são cidades que também fazem parte do mercantilismo. Legal? O segundo grupo que nós estamos falando, obviamente, são os europeus. E como esses europeus começam a impor o seu estilo de vida dentro das Américas, principalmente do território brasileiro. E o terceiro grupo de formação identificacional no Brasil são os povos que vêm para implementar o sistema colonial. Não são os povos que vêm para cá para trabalhar, porque esses povos já existiam, legal? Mas a forma com que os portugueses queriam que o trabalho se desse, é isso que tem que ser a grande sacada da gente. Essa forma era fácil de ser repassada pelos indígenas e essa educação indígena, ela traria em pouco tempo o resultado que os portugueses queriam?
Então, quando os africanos vêm para o Brasil de maneira compulsória, eles são aprisionados em suas terras e são trazidos nos navios tumbeiros para que eles pudessem no Brasil trabalhar, eles vêm com uma função específica, fazer com que a montagem colonial, que o sistema colonial desse certo, não por longos tempos, mas de maneira específica. Alguns historiadores dizem que isso se dá de maneira sistêmica a partir do governo de Geraldo Mendes de Sá. Legal? Entretanto, é sabido que a presença de africanos no Brasil, já como mão de obra trabalhadora, ela acontece já nos primeiros 20 a 25 anos de existência da colonização no Brasil. Mas de maneira sistêmica, onde cada uma das formas de produção sigam um modelo pensado em Portugal para exportação, o que nós vamos chamar de plantation, isso só se dá a partir da montagem dos governos gerais. Legal? Aí, para falar desse impacto cultural entre essas três culturas, entre essas três, não vou falar etnias porque é muito maior. No caso dos portugueses, por exemplo, eles não são uma etnia, são uma nação. No caso dos grupos indígenas, não são uma nação, não são uma etnia, mas são vários povos e vários grupos étnicos diferentes. A mesma coisa acontece com os africanos. Mas, no caso da gente conseguir perceber isso de uma forma melhor e mais bem aplicada, eu trouxe para vocês um texto de Oswald de Andrade, né? Um dos modernistas do início do século XX, entre os anos 10 até os anos 50. Oswald de Andrade, ele vai escrever um texto mostrando qual que seria o impacto desse choque cultural. Então, como a gente trabalhou, como eu acabei de falar para vocês, a gente vai trabalhar essa montagem e esse funcionamento da sociedade colonial e os choques culturais provocados entre esses três grupos sociais que se encontram no Brasil, naquilo que nós chamamos de Brasil. Legal? Alguns outros historiadores gostam de chamar de formação do povo cabralino, porque existem os povos antes da chegada de Cabral e a estrutura do Estado português que é implementada a partir da chegada de Cabral. Legal? Então isso também pode ser uma forma que vocês encontrem do discurso dentro da prova, da montagem das questões. Certinho? Vamos lá para o slide. Trato dos viventes. Eu peço licença ao grande historiador Luiz Felipe de Alencastro, porque eu peguei esse termo dele, porque é aquele que para mim melhor representa essa relação entre esses três grupos que nós falamos. É o trato, é o cotidiano, como eles vão se relacionar numa terra que nenhum dos três tem condições de entender com a presença dos outros. Quer dizer, os indígenas, ou melhor, os grupos indígenas, as nações indígenas já entendiam a terra, mas não tinham a noção do que seria a ocupação dessa terra com povos que não tinham a relação cultural que eles tinham. Já os portugueses e os povos africanos, eles têm uma relação com a terra que é inusitada, daquela que eles não tinham a noção anteriormente, porque é o primeiro contato que eles estão tendo. E aí o Oswald de Andrade, de maneira muito sagaz, como muitos artistas nós temos, legal, ele traz isso da seguinte forma. Erro de português, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva. Vestiu um índio, que pena, fosse manhã de sol, um índio teria despido o português. Olha que interessante, vamos voltar para cá. Qual é a brincadeira do Oswald de Andrade? Erro de português. Aí você, quando lê o texto, você fala erro de português, ele vai, ele deve falar da língua. Não, de certa forma ele fala da língua. Mas mais do que falar da língua, ele fala das relações. Ele fala assim, como os portugueses chegaram no Brasil e estava chovendo muito, legal, o que os portugueses fizeram? Tiraram suas roupas de frio, aquelas roupas europeias, e entregaram para os índios. E lhes vestiram. Aqui tem uma metáfora e um sarcasmo por trás disso. Legal? Porque quando ele fala de vestir, ele vem falando de todo o peso de aculturação, de transformar a nudez dos indígenas em algo que era vexaminoso, que era ruim de acontecer para com a permissão moral cristã. Ou em outras palavras, deixar as suas vergonhas, como fala bem Caminha, à mostra, era algo que para os europeus era considerado pecaminoso. Então, isso levava a uma série de impactos culturais que se dá no processo que nós chamamos de processo de aculturação. Só pegar um giz aqui para a gente escrever.
Como os europeus, olha a frase que eu estou dizendo, como os europeus, eles se entendiam como superiores, não é que eles fossem superiores, eles se entendem como superiores. Então nós colocamos isso como aspas. Eles começam a impor um estilo de vida aos outros grupos. Caso esses dois grupos, tanto os indígenas quanto os aborígenes, eles não seguissem esse modelo, eles recebiam as punições exemplares, ou os castigos exemplares. Legal? Aqui é que nós aprendemos no colégio sobre a questão dos açoites, sobre a questão das penas públicas e assim por diante. Cabe um adendo, cabe uma atenção. Por quê? Quando a gente fala que o castigo é exemplar, a gente quer dizer que todo mundo que errava tomava grandes punições, ou melhor, todo mundo era castigado da mesma forma para mostrar como o Estado português e os portugueses queriam que a sociedade funcionasse? Não. Escolhia-se literalmente um bode expiatório, escolhia-se aquele que dava mais trabalho, ou melhor, às vezes não que dava mais trabalho, que o senhor ou o Estado português percebia que existia nele algum tipo de liderança e fazia-se dele um exemplo para os demais. Legal? Isso podia ser de maneira individual, quer dizer, usar um indivíduo para que ele sirva de exemplo, ou poderia ser visto, como aconteceu muitas vezes, de uma maneira comunitária, tribal, como muitas vezes os portugueses destruíram vilas e aldeias indígenas inteiras para dar exemplo para outras vilas e aldeias indígenas de outros grupos. Legal? Então é isso que é o processo de punição exemplar, para que as capacidades intelectuais e morais superiores dos portugueses possam se fazer valer sobre os outros povos. Então nós estamos falando aqui da moral europeia. E essa moral europeia, ela era baseada no quê? Na construção do pensamento ocidental cristão. Legal? Não é à toa que essa relação, tanto para com os indígenas, como para aqueles que vinham colonizar o Brasil, povoar o Brasil, explorar o Brasil, ela era controlada, o cotidiano era controlado pela presença de representantes da igreja. Pode ver que desde as primeiras embarcações portuguesas que vêm para o Brasil até o período da nossa república, a presença da igreja católica no Brasil está totalmente ligada à construção do Estado. É uma forma de se fazer presente através da dominação ideológica. Tanto é que esses contatos de educação, para que eles pudessem se tornar civilizados, era feito através de uma metodologia criada pela Companhia de Jesus na Europa e que vai ser aplicado no Brasil. O que nós vamos chamar de catequese. Legal? Óbvio que nós sabemos que a catequese é um modelo de dominação ideológica para que ela pudesse, no Brasil, fazer com que novos fiéis fossem ligados à condição da igreja cristã. Então ela tem duas funções. A primeira, educar em Cristo, como se fosse realmente uma educação religiosa para com os europeus. Então os europeus sofriam a catequese para aprender, sofriam na ideia de receber, tá? Sofriam a catequese para aprender sobre a religiosidade. Agora, quando se usava da catequese para educar os indígenas, era uma forma de você desligar deles a relação que eles tinham com aquele mundo que eles conheciam antes da presença portuguesa. Todo esse processo de imposição cultural, dando a ideia de que eles são superiores e que esses dois outros grupos são inferiores, nós, historiadores, chamamos esse processo de inferiorização da cultura, de processo de aculturação. Legal? Então, eu permito que alguns termos existam, eu permito que alguns gestos existam, eu permito que as relações se mantenham desde que elas se encaixem dentro do processo dominador. É uma relação de dominante para com dominado. Certinho? Esse processo é o primeiro processo que a gente chama de processo de choque cultural. Tem o processo do espasmo, que é aquele espanto que você dá e o corpo recebe as informações que nós comentamos no início da aula, mas depois tem um processo de imposição, de montagem colonial.
esse processo de montagem colonial só pode se dar a partir do momento que ele esteja organizado. A ideia dos portugueses não era simplesmente fazer igual aos espanhóis, nós já falamos sobre isso, chegar aqui e extrair e ir embora. Eles também faziam esse processo de extração, mas faziam também o processo de ocupação, de povoamento. Então a relação, ela tinha que ter regras e formas de manutenção? Sim. Legal? Então por isso que no texto, no poema, na poesia do Oswald de Andrade, ele brinca com isso. Seria mais interessante, os portugueses, eles vestiram indígena quando culturalmente seria mais interessante que os indígenas tivessem despido. Óbvio que aqui é uma maneira satírica, uma maneira irônica de Oswald de Andrade criticar esse choque cultural, essa aculturação, esse processo de aculturação apresentado pelos portugueses aos indígenas. Legal? Sabendo disso, vamos voltar para o slide. Oswald de Andrade, Poesias Reunidas, segunda edição, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, de 72. Certinho? Sobre o contexto histórico em que se insere o fenômeno que os versos identificam, é correto afirmar que, letra A descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações econômicas entre portugueses e indígenas. Bom, pessoal, vamos parar para pensar comigo. A descoberta de metais preciosos favoreceu o estabelecimento das primeiras relações? Essa parte exata que está acontecendo aí, se nós estivéssemos falando da colonização hispânica, nós até poderíamos ter alguma dúvida. Estou com dúvida. Todo mundo com... Não. Legal? Não é o caso. Tudo bem? A relação aqui é uma relação lusitana. Nós todos sabemos que os portugueses, quando chegaram na América, não encontraram vestígios, em primeiro momento, da existência de metais preciosos. Legal? A gente chega a usar ali o pensamento que caminha na carta dele falar que o indígena aponta para o colar, aponta para a terra, aponta para o colar, aponta para o solo, que é ouro, porque caminho entende assim. Mas vestígio, indício físico de metais preciosos, isso não acontece. Legal? Letra B. A agressividade demonstrada pelos nativos despertou interesse metropolitano pela ocupação efetiva de novas terras. Eu fico pensando aqui, volto para cá, vamos lá. Fico pensando assim, você chega num local que você vai visitar, né? Você vai, sei lá, para uma festa na casa do seu vizinho. Aí tu chegas na casa do seu vizinho, aí o cara chega lá, chega te dando um murrão, chega te dando 2 bandão e uma rasteira. Aí porque você toma um murrão, 2 bandão e uma rasteira, aí tu fala, pô, isso é festa. Agora eu vou ficar. Agora eu sei que tá bom aí dentro, porque alguém me bateu. É isso que a letra B tá dizendo aí. Olha só, por que muitas vezes vocês perdem questões? Porque vocês não sabem história? Não, porque primeiro, ou vocês estão extremamente tensos para fazer uma prova, e isso normalmente é o que te dificulta, te deixa nervoso, ou segundo, tu ainda tens dificuldade com a leitura. Essa letra B é uma questão simples de interpretação. A agressividade te convida a ficar? Eu não conheço ninguém que seja agredido e fale, vou ficar porque apanhei. Legal? Então vamos voltar lá para o slide. Letra C. A conquista da América pelos portugueses contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena no Brasil. Caraca, velho. Eu fico me perguntando de onde esses caras tiram esse item, né? Imagina só. Os portugueses chegam. Os portugueses chegaram. Legal? Aí eles resolveram ver aquela terra linda, fantástica, maravilhosa e várias índiazinhas. Lindas, né? Porque para quem não sabe, ou para quem não lembra, os navios, eles vinham repletos de homens, então não tinha mulheres portuguesas, não nos primeiros navios, legal? Aí eles chegam aqui, encontram as índias, o cacique vai lá, casa na nossa linguagem, né? Reúne todo mundo, e isso triplica a população do Brasil. Preciso continuar respondendo? Não, né? Vamos lá, pessoal. Letra D. No chamado período pré-colonial, o plantio e a exportação de pau-brasil incentivaram o tráfico africano. Vamos para o quadro. Legal? Bom, quando os portugueses chegaram aqui, vocês estão cansados de saber
de que nós chamamos esse período de chegada dos portugueses ao Brasil de período exploratório colonial ou extrativista. Então, o primeiro momento de contato dos portugueses com a terra, ele é um momento produtivo, pessoal? Não, ele é um momento extrativista. Então, vamos lá. Os portugueses chegaram, legal, e aqui no Brasil, portugueses, eles chegam, e aqui no Brasil eles encontram vários aborígenes. A maioria dos indígenas brasileiros de troncos tupi-guarani. Não é verdade? Aí os tupi-guarani estavam por aqui, já faziam uma série de produtividades no modelo agrário diferente do modelo de expansão monocultora que existia pelos portugueses. Aí os indígenas, os grupos indígenas, vão lá, não é isso? E se negam a produzir pau-brasil, não é isso? É isso que o texto está dizendo aí. Então eles se negam a produzir pau-brasil. Como eles se negam a produzir pau-brasil, que é algo que vai dar o nome à terra, as pessoas encontram tanto pau-brasil, que eles dão nome à terra de Brasil por causa disso, legal, tranquilo, aí eles se negam, negou, não quero, não vou produzir. Aí os portugueses vão lá e trazem os africanos. Por que eles trazem africanos? Não faz sentido, né, povo? Legal? Não faz sentido algum, certinho? Então, os africanos são trazidos para os portugueses para a produção ou para o extrativismo? Para produção, no modelo que os ingleses no século XVII vão chamar de plantation. Legal? Agora, os indígenas são utilizados para o modelo extrativista daquilo que já se encontrava no Brasil, que era o extrativismo vegetal, no caso da madeira, que dela se tirava a coloração vermelha, a tintura para ajudar na produção têxtil que acontecia no mar Mediterrâneo, feito pelos portugueses. Então, senhores, os africanos são utilizados para a produção do pau-brasil? Não, né? Óbvio que não. Vamos lá? Letra E. Apesar de ter tomado posse da terra em nome do rei de Portugal, o interesse da monarquia estava voltado para o Oriente. Aqui é a grande sacada desse item. Por que é a grande sacada desse item? Porque ele não está dizendo que os portugueses largaram o Brasil ou que não estivessem interessados. Eles estão dizendo que naquele momento o interesse dos portugueses aqui era tomar posse. Então vamos lá no quadro? Então, quando os europeus chegaram no Brasil e eles determinaram que eles estariam ocupando e encontraram um grupo indígena que consegue dominar a extração do principal produto, eles definiram que eles ficariam aqui, porque eles teriam como ter lucratividade ou balança comercial favorável sobre o período da viagem. Entretanto, o foco dos portugueses era o pau-brasil naquele momento, entre 1500 até 1545, dependendo do autor, aproximadamente. Então, por isso que a gente coloca mais ou menos, legal? O foco do Estado português ainda estava nas especiarias, legal? Indianas. Legal? Não confundam a palavra indiana com indígena. Não sejam Colombo, tudo bem? Eles são pessoas e grupos culturais de nações e povos totalmente diferentes. Então, qual é a resposta correta? Volta para o slide. A letra E. Pois, sobre o contexto histórico que se insere o fenômeno que os versos identificam, quer dizer, da formação dos choques culturais, a intenção dos portugueses, apesar de tomarem a posse, não era de ser a principal produtividade naquele momento, mas de determinar que aquela ocupação seria feita por eles quando eles quisessem. Certinho? Legal? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma questão muito fácil. Ao contrário das outras questões que a gente veio trabalhando, que eu sempre peguei uma questão de nível médio ou de nível médio para alto, tranquilo. Eu fiz questão de escolher uma questão bem mais fácil para que vocês vejam que muitas vezes a gente perde questão no Enem, não é pela complexidade da questão, mas é porque a gente não acredita que aquela questão pode ser tão fácil quanto ela aparenta.
Senhores, interpretação, calma, tranquilidade e confiança. Isso te aprova em qualquer lugar. Joga um pouquinho de MQA em cima, abre o nosso material e vem com a gente pro Tudo Mastigado. Você vai ver como a gente vai bem. Legal? Vou dar uma saidinha, daqui a pouco a gente volta com vocês agora de volta. Tiagão de